Helicópteros voam inclinando todo o corpo e empurrando constantemente o ar só para se manter no ar. Cada movimento que fazem depende de se inclinar para a frente, para trás ou para os lados. O Blackbird levantou o voo. Temos o orgulho de anunciar o voo inaugural bem-sucedido do nosso demonstrador Blackbird, marcando um marco importante em nossa missão de revolucionar a mobilidade aérea. Por mais de um século, engenheiros tentaram criar algo melhor, uma aeronave que pudesse pairar perfeitamente na vertical, deslizar para os lados, frear no ar e girar sem se inclinar em nenhum momento. Todo o protótipo falhou, a ideia virou um vexame. Então, depois de mais de 100 anos de fracassos, finalmente deu certo. Para entender por que isso demorou tanto, é preciso voltar a 1909. Naquele ano, um engenheiro russo propôs uma máquina de sustentação vertical que não se parecia em nada com um helicóptero. Em vez de um rotor plano girando como um ventilador de teto, o projeto usava cilindros horizontais giratórios com pás verticais montadas ao redor de suas bordas. Visualmente, lembrava muito mais a roda de pás de um barco a vapor do que qualquer coisa feita para voar. A ideia central era radical. À medida que o cilindro girava, cada pá mudava seu ângulo continuamente. Em um lado da rotação, a pá se inclinava para gerar sustentação. No lado oposto, ela se achatava para reduzir o arrasto. Ao controlar quando e o quanto cada pá se inclinava, o sistema podia empurrar o ar em qualquer direção, direto para baixo para gerar sustentação, para os lados, para movimento lateral, para frente ou para trás, sem inclinar a aeronave. No papel, era brilhante. Na prática, foi um desastre. Inventores pioneiros na Rússia, na Alemanha e nos Estados Unidos tentaram construir versões desse conceito mesmo assim. Toda tentativa terminou do mesmo jeito. Os tambores giratórios sofriam forças centrífugas enormes. As pás se dobravam e se partiam. As ligações mecânicas se rasgavam sozinhas. As estruturas se torciam sob o estresse. O pior de tudo é que a aeronave exigia ajustes constantes e extremamente precisos nos ângulos das pás. Mas não existiam sistemas eletrônicos de controle capazes de fazer isso em tempo real. Em meados do século XX, a ideia estava praticamente morta. Os livros de aviação a mencionavam apenas como um alerta, uma nota de rodapé estranha na história do voo, um exemplo de uma ideia que parecia inteligente, mas que nunca poderia funcionar. Então, algo inesperado aconteceu. Na década de 1920, o engenheiro austríaco Ernst Schneider pegou o mesmo princípio básico e o aplicou em algo completamente diferente: navios. Sua invenção, conhecida como propulsor Voigt-Schneider, usava pás orientadas verticalmente montadas em um disco giratório sob a embarcação. Cada pá podia mudar o passo instantaneamente enquanto girava. Na água, os resultados foram extraordinários. Navios equipados com esse sistema conseguiam se deslocar lateralmente em direção a um cais, girar no próprio eixo sem avançar ou manter a posição mesmo contra correntes fortes. Rebocadores se tornaram muito mais precisos. Embarcações de resgate ganharam uma manobrabilidade que nenhuma hélice convencional conseguia igualar. O sistema funcionava tão bem que virou equipamento padrão em balsas, rebocadores e embarcações offshore ao redor do mundo. Isso levantou uma pergunta óbvia. Se esse conceito funcionava de forma tão perfeita na água, por que ele havia falhado de maneira tão completa no ar? A resposta está na física e na tecnologia. A água é densa e previsível. Ela resiste fortemente ao movimento, o que facilita o controle do empuxo. O ar é rarefeito, caótico e implacável. Para fazer um ciclorotor funcionar no ar, as pás precisam mudar o passo de forma extremamente rápida e extremamente precisa. Qualquer atraso ou folga mecânica causa instabilidade. Os inventores do passado simplesmente não tinham os materiais, os motores, nem os sistemas de controle necessários para tornar isso possível. O que o conceito precisava ainda não existia. Materiais compósitos ultraleves, fortes o suficiente para suportar as forças envolvidas. Motores elétricos capazes de responder com rapidez e precisão. Atuadores que conseguissem ajustar os ângulos das pás dezenas de vezes por segundo. E mais importante de tudo, sistemas de estabilização computadorizados em tempo real, capazes de corrigir constantemente as perturbações no fluxo de ar. Sem isso, a ideia estava condenada. Isso finalmente mudou no século XXI.
Em 2011, pesquisadores da Northwestern Polytechnical University, na China, alcançaram algo que ninguém havia conseguido antes. Eles voaram com o primeiro modelo de aeronave ciclorotor sem cabos de sustentação. Era pequeno e experimental, mas provou que materiais modernos e eletrônica podiam resolver o problema de controle que havia condenado o conceito por um século. Aquele voo reabriu uma porta que a maioria dos engenheiros acreditava estar permanentemente fechada. Pouco depois, grupos de pesquisa nos Estados Unidos começaram a explorar a ideia de forma séria. Na Texas A&M University, o professor Mobile Benedict e sua equipe estudaram ciclorotores em escalas muito pequenas. O que eles descobriram foi contraintuitivo. Quanto menor a aeronave, melhor ela se comportava. Em microescala, o fluxo de ar sobre as pás se tornava mais estável. Vórtices se fortaleciam de maneiras úteis. O controle melhorava em vez de se degradar. Seus menores modelos funcionais pesavam apenas algumas dezenas de gramas, mas podiam pairar em ângulos incomuns, resistir a rajadas de vento que derrubariam drones convencionais e mudar de direção instantaneamente sem se inclinar. Isso revelou algo crucial. O ciclorotor não era apenas viável, ele oferecia capacidades que helicópteros e quadricópteros simplesmente não conseguiam igualar. Mas ainda havia um problema: a escalabilidade. A história está cheia de conceitos de aeronaves que funcionavam perfeitamente em modelos pequenos e falhavam de forma catastrófica em tamanho real. Os ciclorotores já haviam falhado nesse teste uma vez. Lâminas grandes significavam forças enormes, e forças enormes significavam falhas estruturais. Resolver esse problema exigia paciência. Uma empresa austríaca chamada Cyclotech passou mais de 15 anos refinando a tecnologia discretamente. Em vez de correr para construir uma aeronave completa, eles se concentraram obsessivamente no rotor em si. Geometria das pás, mecanismos de atuação, estruturas de fibra de carbono, sistemas de controle de resposta rápida. Centenas de iterações de design, centenas de voos de teste. Eventualmente, eles conseguiram. Em 2025, a Cyclotech revelou um demonstrador em escala real chamado Blackbird. Pesando cerca de 340 quilos, ele se tornou a primeira aeronave ciclorotor de grande porte da história a alcançar voo controlado e sustentado. O Blackbird não se comportava como um helicóptero. Ele subia verticalmente sem se inclinar para frente, pairava perfeitamente na vertical, deslizava lateralmente de forma suave, girava no próprio eixo com precisão. Cada movimento vinha da redireção do empuxo ao alterar o passo das pás, e não por inclinar a aeronave. Para os engenheiros aeroespaciais, aquele foi um momento de reconhecimento. Um conceito outrora descartado como impossível agora era, indiscutivelmente, real. As implicações são significativas. Em missões de busca e resgate, onde ventos caóticos e espaços confinados frequentemente impedem helicópteros de decolar, aeronaves ciclorotor poderiam se mover com precisão e permanecer estáveis. Em reconhecimento militar, pequenos drones ciclorotor poderiam voar entre prédios, espiar por cima de morros e recuar sem revelar sua posição. Na mobilidade aérea urbana do futuro, veículos que nunca precisem se inclinar e que controlem o movimento com precisão poderiam oferecer operações mais seguras e silenciosas. Esse desafio, no entanto, ainda permanece. Em tamanhos pequenos, os ciclorotores são eficientes e fáceis de controlar. Em tamanhos grandes, cada grama importa. As forças aumentam rapidamente. Materiais e atuadores precisam suportar tensões extremas. Se essa tecnologia se tornará amplamente utilizada ou permanecerá especializada, depende de resolver esse problema por completo. Há um século, o mundo não estava pronto para essa ideia. Os materiais eram fracos demais. Os controles não existiam. Os computadores ainda estavam décadas à frente. Hoje, essas limitações desapareceram. Se as aeronaves ciclorotor se tornarão o futuro do voo vertical ou permanecerão uma tecnologia de nicho poderosa, ainda é incerto. Mas uma coisa não é mais discutível. A estranha aeronave em formato de roda de pás que outrora envergonhou os primeiros inventores não é mais um experimento fracassado. Ela finalmente voa.